Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Estava conversando aqui antes, há pouco, um minuto atrás, com o meu amigo Clóvis, e é interessante como as coisas evoluem. Fizemos agora, há pouco tempo atrás, no Litoral em Pauta, né, Clóvis? Isso. Eu peço a todos conhecerem lá no Litoral em Pauta. Fizemos lá uma gravação, um pouco mais de meia hora, foi um bate-papo, e nos referimos somente à novidade no mercado, que é o empreendimento que nós incorporamos por multipropriedade, modelo multipropriedade. Muito interessante, corretora. Dá uma olhada lá no Litoral em Pauta e prestigie o pessoal lá também, se associe e se inscreva, aumentando mais lá o nosso número. É uma troca de energia, sinergia e tudo mais. E como eu participo de alguns grupos de corretores também aqui do litoral e também de São Paulo, antes até de prosseguir, eu vou comentar, quem não sabe, a minha primeira formação é engenheiro civil. Quando vim para Caraguatatuba, trabalhei quase 11 anos como perito judicial. Tanto contato com advogado, com juiz, eu acabei fazendo direito também, acabei me especializando em direito também. Fiz direito imobiliário e depois me especializei ainda um pouco mais em tributação no direito imobiliário, tá? Como engenheiro, fiz engenharia de avaliações, uma especialização, uma pós-engenharia de avaliações, gestão de obras de médio e grande porte e também planejamento urbano, que é a minha cachaça, é o que eu amo, o que eu adoro falar, sobre planejamento urbano. Mas hoje, como eu disse há pouco, participo de vários grupos. E num dos grupos, um colega, nosso colega, um corretor, colocou uma publicação do SCJ referente à ITBI. Evidentemente que eu intercedi também e coloquei o meu pitaco no grupo, esclarecendo. E achei importante passar isso, porque a gente acaba esquecendo, viu, Cláudio? Para mim é o normal. A gente acha que todo mundo sabe, né? Verdade. E é importante que você, corretor, esteja atualizadíssimo. Aliás, eu disse a ele o ano passado, na verdade, esses temas sobre ITBI foi em outubro, novembro de 2023. No ano passado, eu tive, vamos dizer assim, a honra das pessoas confiarem em mim. Num caso, um cliente, eu estava assessorando uma compra e venda, um contrato, eu presto assessoria jurídica e consultoria também, e no caso, estava assessorando uma compra e venda de um certo valor, e a diferença do ITBI, do valor que estava sendo negociado para o valor da tabela referência, dava um valor significativo, né? Bem significativo. Então, ele confiou a mim entramos com um pedido de tutela antecipada, ou liminar, que é mais conhecida, com mandato de segurança, né, referente à tabela referência de ITBI aqui da nossa cidade, Caraguatatuba. Existe o tema repetitivo já, é para o Brasil inteiro. Primeiro, alguns temas também a mais foram definidas e que eu tenho que mostrar ao colega, à colega, que não é só o tema 1113 que fala sobre a tabela de referência de ITBI, né? Nesse tema foi definido que o valor declarado entre as partes, vendedor e comprador, é o que deve ser recolhido de ITBI. Então vamos falar agora um pouquinho de imposto para você conseguir compreender, enxergar o geral. A Constituinte determina 3 tipos de impostos para o município, no Brasil inteiro. ISS, Imposto sobre Serviço. IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano.
e ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O que ocorre na maioria das grandes cidades? Vem a lei municipal, fala do imposto de IPTU, né? Que o IPTU é um imposto predial territorial urbano para tratar de quê? Deveria ser arruamento, iluminação e outras coisas mais, lixo, ou seja, cuidar, retorno e dar retorno ao imóvel, né? Seria uma prestação de serviços do município. Mas imposto não precisa dar essa volta. A lei nada fala, somente para contribuição de melhoria, que é um imposto com outro nome. Mas imposto recebe-se e não precisa mostrar aonde foi gasto, tá? Então veja, IPTU. O IPTU tem um valor venal. E o que é valor venal? Valor venal, originalmente, era o valor daquele imóvel no mercado que pode ser vendido, efetivamente vendido. Ora, eu estou vendendo um imóvel por 250 mil, ouço uma proposta de 230 e fecho nos 240. Ora, o valor venal desse imóvel é 240, porque o mercado está naquele 250, 230, 200, né? Ficou nos 240. O valor venal é esse, é aquele valor que realmente é o valor do bem e que pode ser vendido. Mas é difícil as pessoas às vezes entenderem, que eu fiz parte aqui em Caraguatatuba da gente fazer a planta genérica de valores, viu, Cláudio? E é jogo de número. Então, veja, o valor venal, em regra geral, é menor, bem baixo. E as pessoas, para pagar menos imposto, que é o ITBI, adotavam o valor venal. Então, o valor venal de um imóvel, por exemplo, é 50 mil e ele custa 200. Aí vem a prefeitura, a exemplo de outras, tá? Como Rio de Janeiro, que se não me falha, salvo engano, parece que começou no Rio, mas São Paulo já seguiu imediatamente, que criaram uma tabela referência para ITBI. Então, aquele imóvel que era tributado no IPTU, aquele valor venal não serve como referência para compra e venda do imóvel. Então, Zé vendeu para o Mané por 500 mil. O valor venal do IPTU é 100. E o valor lá na tabela referência é 700. E aí? E aí que o cartório só aceita guia sobre os 700. Porque tem uma lei municipal. E aí que que é a visão geral. Tem uma lei municipal aonde diz para o oficial, para o tabelião, tá? De que o valor da guia para passar a escritura é o valor que está na tabela referência. E o oficial ou o tabelião, ele não pode desrespeitar a lei municipal dizendo a ele a guia sobre qual valor que tem que ser. Ele está ali para cumprir a legislação, para seguir o que tem que ser seguido. Corregedoria, legislação estadual, federal e municipal. Então, ele vai exigir. O Zé vendeu para o Mané, 500. Mas na hora de preencher a guia, vai preencher sobre 700. Até declara que vendeu 500, mas tem que recolher a guia por 700. Bem, tanta confusão, tudo mais, foi parar no STJ. O STJ deixou muito claro, não só num tema. Nesse tema que o nosso colega colocou, que é o 1113, ficou claro o valor a ser recolhido
de ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é o valor declarado entre as partes, entre comprador e vendedor. Ora, se você é obrigado, qual é a medida? Pedir uma tutela antecipada ao juiz, uma liminar, acompanhada do processo principal, mostrando que lá o STJ, numa RESP, num recurso especial, já foi definido para o Brasil inteiro, repetitivo, é um tema repetitivo. E aí criou uma outra confusão. Por quê? Porque aí trata-se de tributário, o direito tributário, o princípio tributário. Quando que a gente tem que pagar imposto? Clóvis, a gente só paga imposto no fato gerador. Fato gerador. Fato gerador. E quando que é o fato gerador quando eu faço uma compra e venda de imóvel? Quando que eu transmito aquele imóvel para quem eu vendi? É no cartório de notas fazendo escritura pública? Não. É no cartório de registro de imóveis que muda A para B. Zé vendeu para o Mané. Fez a escritura pública. Fez a transferência? Não. Levou para o registro de imóveis. Lá, na hora que registrar essa transferência, é o fato gerador. Mas as leis municipais esqueceram disso. Esqueceram do CTN, Código Tributário Nacional. E exigem o recolhimento, e aí é uma outra grande discussão, que esse ano acho que ainda não sai mais nada, talvez, mas é outra discussão que está acontecendo a nível STJ e STF, referente onde deve ser recolhido. No cartório, no tabelião, no cartório de notas ou no registro de imóveis. Isso fica um suspense. Vou fazer o vídeo, vou continuar porque eu me estendi demais, é um assunto instigante. Sigo falando sobre isso no próximo vídeo. Me assiste o próximo vídeo, não esqueça.